Pois é esta tal questão que é, com o festival, as bandas também trabalham para se vir apresentar, em frente às outras e em frente ao público também. Isto é uma forma de evoluir, não é? De trabalhar mais. Se não houvesse o festival de bandas, já há pouco estava a falar com o seu presidente, estava-lhe a dizer isso, se não houvesse o festival de bandas aqui, as bandas depois do Carnaval se calhar estavam a preparar as marchas para as coroações. É um viveiro de músicos e de juventude. As filarmónicas juntaram o compasso e deram forma a mais uma edição do Festival de Bandas da Vila do Porto Judeu. O maestro Henrique Piloto foi o convidado para dirigir os promissores artistas. Marca o compasso neste Festival de Filarmónicas que todos os anos enche o pavilhão multiusos da Vila do Porto Judeu em Angra do Heroísmo. A formação musical e pessoal é um viveiro de músicos de diferentes gerações e diversas atividades profissionais, pois poucos fazem das pautas o seu ganha-pão. Mas a grande riqueza é outra e o maestro Henrique Piloto sabe disso. O desafio é sempre pensar nos músicos e na formação deles e trazer o que é que os pode enriquecer mais. Neste ano eu experimentei trazer um tipo de peça que as filarmónicas não costumam muito tocar, que é acompanhar um solista. Acompanhar um solista representa um desafio muito grande para o músico. Eu peguei numa peça para bombardino e formei-os nesse aspecto, portanto é um grande desafio estarem constantemente a olhar para o meu gesto. O solista foi um dos nossos formadores, foi o Fernando Rego, o nosso formador de bombardino, que nos deu essa alegria de tocar connosco. Vou começar pela segunda parte da questão. Eu levo o coração cheio, não é? Porque é uma experiência fantástica ser recebido desta forma e ter a amabilidade destas pessoas quererem aprender e aprender ainda mais, não é? O que eu tento trazer é simplesmente uma mão cheia de saber, de cultura, de partilhar também, e esta troca de saberes é muito importante, não é? Porque nós fazemos esta formação em tempo recorde, não é? É muito pouco tempo para o trabalho tão exigente que é. E o festival acaba e nós pensamos, ok, já acabou, mas ainda faltava trabalhar tanta coisa. Cerca de 130 elementos juntos na chamada Banda do Festival, um ponto alto do encontro que este ano bateu recorde de participação. A formação correu tal como no passado, que foram 2 dias muito intensos. A grande novidade foi um acréscimo do interesse, um acréscimo de interesse dos jovens
e dos menos jovens. Inclusive houve pessoas que o ano passado assistiram de facto ao concerto e este ano já estão aqui como músicos, apenas com alguns meses de prática instrumental. Portanto, nós este ano tivemos 40 clarinetistas, já para não falar em todos os outros, mas aí vê-se logo que de facto aumentaram muitas coisas. Tínhamos cerca de 130 pessoas em palco a tocar neste momento. Recorde no palco, enchente na plateia, com um evento em direto nos canais da Vitec. Sempre cheia, teve em direto e sempre a casa cheia, porque a gente, à sexta-feira, a gente tinha sempre a casa com um póster, mas ao sábado, por causa do futebol, é importante. Eu não deixo para ver um jogo de futebol se tiver uma banda atuar, mas foram 3 dias maravilhosos. Eu estou feliz. O presidente da Associação Cultural do Porto Judeu revela que este é o seu último ano no cargo que ocupa e, em jeito de despedida, deixa um apelo à comunidade para que se aproxime mais daquilo que é seu, neste caso da sua filarmónica. A única coisa cultural que temos nessa vila é a Filarmónica da Associação Cultural do Porto Judeu. O Porto Judeu tem que acreditar, se quiser ter a sua banda mais forte, eles têm que ajudar, porque os sócios são bem poucos. A gente precisa muito de sócios, porque a gente vamos alterar algumas coisas na nossa direção para benefício de sócio. Maestro da Filarmónica Anfitriã. As bandas reforçam o seu trabalho para a sua atuação no festival, começando os ensaios logo após o Carnaval, o que mostra a importância do evento. É esta tal questão que é, com o festival, as bandas também trabalham para se vir apresentar em frente às outras e em frente ao público também. Isto é uma forma de evoluir, não é? De trabalhar mais. Se não houvesse o festival de bandas, já há pouco estava a falar com o seu presidente, estava-lhe a dizer isso, se não houvesse o festival de bandas aqui, as bandas depois do Carnaval se calhar estavam a preparar as marchas para as coroações. Não tinham um concerto entre esta época. E com o Festival de Bandas, já sabem que nesta altura existe o Festival de Bandas, as bandas quando acabem o Carnaval começam logo a ensaiar, a preparar o repertório afincadamente para se apresentarem aqui na melhor forma, não é? Então é só há de enaltecer e espero que o festival nunca acabe e continue, porque assim as bandas também estão a evoluir e é bom para toda a gente. O festival está a caminhar já a passos largos para os 10 anos.
Onde é que importa ir também, se é que já não foram? Eu já na brincadeira começo a comentar o 10º Festival de Bandas, digo a eles que vai ser uma coisa. A ideia que eu tenho e que falo com eles, a minha ideia, e já falei com este ano com o Henrique Piloto, o maestro, que era os formadores de instrumentos ser só mulheres. Porque este ano foi a primeira vez que teve um solista com a banda do festival. A banda do festival começou comigo a dirigir, só tocar uma obra. Este ano já fez quase meia hora de concerto, já teve um instrumento solista. Na 10ª edição não é a promessa, mas a ideia era para ser diferente. Este ano tivemos uma formadora, que foi a professora Carolina, na flauta, mas a ideia era ser mestrina e nos naipes todos ser só mulheres, para ser diferente. E também, porque já existem muitas mulheres nas bandas, não é? E graças a Deus. Mas a ideia, para ser assim, mas isso é uma brincadeira, mas se calhar até poderá acontecer, e muito fogo de artifício. O Festival de Bandas Filarmónicas, organizado pela Associação Cultural do Porto Judeu, assinalou este ano a sua 8ª edição, reunindo 800 músicos dos 4 cantos da Ilha Terceira ao som de hinos, passos-dobles, marchas, entre outros estilos que se querem sentidos. Vamos ouvir agora Libertango, pela banda do festival, constituída por elementos de todas as filarmónicas da Ilha Terceira, num total de cerca de 130, um momento que marca o final deste encontro de 3 dias em palco.
Açores artistas da Ilha Terceira, aqui em destaque só para si que nos acompanha em azorestv.com. Tempo agora para as despedidas, amanhã cá estaremos com mais um programa. Até lá.